verdade, Facinca, é o seguinte, ó. Eu tô vendo aqui, ó. O Palmeiras pega o Corinthians, pega o Flamengo e pega o Fluminense, tô certo? Sim. É isso? Sim. Isso. Exato. Quantos pontos o Palmeiras vai fazer nesses 3 jogos, Facinca? Ah, essa pergunta é boa. Vou jogar pra mesa aqui. Aliás, você me deu 2 ganchos. Esse primeiro... Não. Pera aí. Não pipoca. Não, eu não tô pipocando. Estou administrando hoje. É a mais aguardada. Não. Estou administrando hoje aqui. Eu tenho outras vozes aqui pra alimentar o William Tavares. É o seguinte. Aliás, você me deu 2 bons ganchos. Eu vou começar... Eu vou levar esse gancho à frente, mas antes... você brincou de quem ri por último ri melhor em relação a Libertadores e Campeonato Brasileiro. Vou perguntar para o Zé, que foi campeão europeu com a Internazionale, da Copa da UEFA. Você trocaria na temporada 97-98 a Copa da UEFA, que é um título europeu pelo Scudetto? Depende. E olha que não é nem a Liga dos Campeões. A Copa da UEFA que teve um baita simbolismo. É que depende, né? Por exemplo... Naquela época e naquele ano nós tivemos alguns problemas fora do campo, né, que de certa forma influenciaram muito o resultado do campeonato. Mas não trocaria o certo pelo duvidoso, não. É porque a Inter estava praticamente 10 anos sem conquistar o Scudetto, né? Sim, mas ali, né, todo mundo sabe o que aconteceu naquele jogo lá em Turim. Sim. Que o Ronaldo não sofre o pênalti, aí logo em seguida o mesmo lance igualzinho da pênalti e outras tantas coisas que aconteceram ao longo daquele campeonato que foram conhecidas depois, né, no escândalo Cautiopo e tal. Sim. Eu só te perguntei porque isso, mas... existe esse peso do que um título europeu significa, um título continental para um título nacional, né, Zé? Sim, isso sim. Lógico que, por exemplo, se você estiver lá na Europa, eles vão optar pelo campeonato europeu. Né, pela Champions League. Depende muito do time, depende muito da equipe, do momento vivido. Isso é fundamental para você fazer as escolhas, né? Mas, assim, eu não trocaria o certo pelo duvidoso, até porque você consegue conquistar a Copa antes e depois você joga o campeonato. Exatamente. Né? Eu prefiro ganhar primeiro para depois ver o que vai dar no campeonato. Não. Agora é o seguinte, o William fez a pergunta para mim. Eu vou responder a pergunta, William Tavares, não vou fugir. Você não é só apresentador. Não vou fugir. Pera aí, né? Vamos lá. Agora, porque você se colocou na posição de apresentador aí, você não quer responder, não quer comentar. Jamais. Comenta. Respirando, pensando? Pra mim, acredito que o Palmeiras faz 6 pontos. Que respirada foi essa? 6 pontos? Vai ter derrota, então, aí, nesse caminho? Perde pra quem? Perde pra quem? Perdeu a desenvoltura? Não, se você acha que vai 6 pontos... Espera um pouquinho. Não, você acha que é 6 pontos? Você olha, vai fazer isso contra tal time, isso contra aquele outro time, aquilo contra o... Você estava bem, só desenvolto. A derrota vem aonde? Para fazer 6 É pontos assim que vale, assim tem que ser. Talvez em Itaquera. Talvez em Itaquera. Então a derrota vem em Itaquera. Talvez em Itaquera. Não, talvez não. Você falou que vai dar 6 pontos. Sim, se fosse dar uma derrota em Itaquera. Não perde em casa pro Flamengo e ganha do Fluminense no Rio. Sim. Você acha que a missão em Itaquera é mais complicada que o confronto direto contra o Flamengo em alta? Por ser um clássico fora de casa e o peso que tem, não é fácil. Mas pensa que pode vir um Corinthians machucado no meio de mas semana. aí eu vou lembrar de 2011. Aí eu vou lembrar do time que, quando tomou a traulitada do Tolima, estava em frangalhos, ele logo em seguida pega o Palmeiras e ganha de 1-0. Mas 2011, mas é outro time, né? Era outro time, Zé. Mas o próprio Palmeiras era um outro time também, sim, né? Não era esse time. Não tenha dúvida. Eu só estou colocando no contexto que... a rivalidade, ela existe, né? A rivalidade é gigante. Mas só que também o Palmeiras é o time que mais ganhou do Corinthians dentro da Arena Corinthians, né? Sim. E você continua com o seu... Não, continuo. Eu sei porque... É mais difícil jogar com o Corinthians em Itaquera do que com o Fluminense no Maracanã. Tá complicado jogar do Fluminense no Maracanã. Tá muito complicado, mas aí você pega o seguinte, você tem que pegar que o Corinthians, e não estou descaracterizando nem torcedor do Fluminense, pelo amor de Deus, nada disso, tá? O clássico Palmeiras e Corinthians é diferente. Ele é diferente. Por mais que haja e vá haver uma mobilização gigantesca da festa bonita que tem feito o torcedor do Fluminense com a equipe e abraçando o time nesse período recente no Maracanã, o peso de um Palmeiras e Corinthians, ele é diferente. Já falei aqui, para mim é o superclássico do país. E diante disso, de o Corinthians podendo jogar a vida dele, porque talvez se o Corinthians perde para o Palmeiras
no final de semana, acabou o campeonato pro Corinthians. Para mim, acabou. 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 Vai restar a Copa do Brasil. Está a Copa do Brasil. O confronto contra o Atlético Que está complicado. Quando tá você complicado. Mas eu acho que é reversível. Esse jogo é reversível. Quando você olha para Corinthians e Flamengo, o Palmeiras mobilizado, o Palmeiras sabedor, ciente de confronto é decisivo. Quando que a gente viu o Palmeiras mobilizado para um duelo decisivo esse ano falhar? Muito pouco. Não vimos. Então, assim, não dá para tirar o contexto também. O primeiro jogo da final do Paulista contra o São Paulo, mas depois resolveu em casa o Corinthians, e ganhou a competição. Perdeu pro Chelsea, mas, gente, o também Palmeiras e Corinthians, ainda que outro seja nível de jogo. Itaquera, ainda que o adversário, por mais que possa estar machucado no meio de semana, não está morto. Esse Palmeiras e Corinthians é uma mobilização. E eu acho que o empate lá não é nem mau negócio, não. Mas o Flamengo não tem problema. Você tem um confronto direto na próxima semana. E um Palmeiras mobilizado em casa para um duelo contra o Flamengo, eu acho muito difícil. Eu acho que sempre que a gente olha a sequência, Corinthians, Flamengo, Fluminense, a gente, claro, evita falar vai ganhar de todo mundo. Só que a gente coloca umas condicionais ali que não cabem para mim nesse momento. É esse time do Palmeiras, é um time muito seguro. Vou dar uma olhada no teu calendário aqui, Tem que fazer resultado e quando a mobilização pedida é alta. Mas fala. Presta atenção no calendário aqui que você anotou aqui. O Palmeiras tem 2 semanas livres depois desse jogo. Porque ele tem a semana livre da Copa do Brasil pós-Corinthians e ele tem a semana livre para pegar o Flamengo com o semi de Copa do Brasil. Sim. E aí, o Flamengo se desdobrando no meio de semana e o Palmeiras treinando. O problema, descansando, entre aspas. O problema é que assim... falando do calendário do Palmeiras. Mas o problema, William, Capita, boa tarde, nem falei com você, boa tarde, William. Que isso, Zé? Zé, boa tarde. 1h40. 3 da tarde, Zé. Não, mas é que é assim... Pelo amor de Deus. Sinta-se abraçado, Zé. Rodou quase o primeiro tempo de um jogo, quase 45 minutos. Beleza, vocês não tocaram a bola, Sinta-se pronto, sempre é isso? abraçado, Zé. É que assim, alguma coisa assim, sabe? Pô, faltou um bom dia pra alguém, sabe? A questão da educação e tal. Então, pô, agora... Não, o que eu ia falar é o seguinte, é que o Palmeiras, você sabe qual será o Palmeiras que vai enfrentar o Corinthians, qual o Palmeiras que vai enfrentar o Flamengo e qual o Palmeiras que vai enfrentar o Fluminense. Você sabe qual o Corinthians vai jogar contra o Palmeiras? Não. Você não sabe. Você sabe qual o Fluminense vai enfrentar o Palmeiras? Talvez. Praticamente dá pra mas saber. Mas não é certeza. Mais É encaminhado. um time que mexe pouco, especialmente para cima. Sim, mas eu estou dizendo, mas em termos de performance. Ah, sim. Em termos de performance. É que o Fluminense tem a questão da semana. Mas a performance do Fluminense treinar. é mais seguro que o Corinthians hoje, né? Você tem visto um time mais linear. Sim, mas eu estou dizendo, mas o Fluminense está dando possibilidades. Se o Fluminense der as possibilidades que vem dando nos últimos 2 jogos para o Palmeiras, o Palmeiras mata o jogo. O Palmeiras não é, com todo respeito ao Cuiabá, o Palmeiras não é o Cuiabá defensivamente. Né? Acho que eu respondendo a pergunta do William, eu acho que o Palmeiras vai fazer. O Palmeiras nesses 2 jogos, eu acho que ele empata com o Corinthians e com o Flamengo, que não é um mau resultado. Não é um mau resultado, que ele mantém a diferença, não tem mais o confronto. Segura os dois. Exatamente. É isso. Exato. Não vai, e ganha do Fluminense no Rio de Janeiro. Eu acho que ele faz 5 pontos. E segue invicto. Sem derrota aí no cartel. Entendeu? Então eu acho que esses 5 pontos aí, se o Palmeiras de fato carimbar esses resultados do jeito que eu estou prevendo aqui, ele praticamente ganha o campeonato. Então já praticamente bate campeão brasileiro. Porque acabou, não tem mais o confronto entre eles. A diferença para o Flamengo vai continuar grande. Entendeu? Vai depender de secar, né? Vou ter que te secar para você. É complicado. Mas você vai secar contra quem? Contra o Santos no Allianz? O Palmeiras tem confronto direto. Não dá para secar aí. Entendeu? Qual é a esperança do Corinthians, do Flamengo e do Fluminense? Que o Palmeiras perca esses 3 jogos. No confronto direto deles. Exatamente. Então, o Palmeiras se estaciona nos atuais... Quantos pontos? 45. E os times vão subindo. À medida que fazem vitória contra o próprio Palmeiras e depois vão fazendo vitórias contra os times. E o Palmeiras estaciona. Agora, eu não acho que isso vai acontecer. Você entendeu? Olha lá. O Palmeiras mantém os 45, o Corinthians vence o jogo. 42. Uma pena que ele perdeu os 2 pontos em Florianópolis. Foi uma pena, porque podia estar hoje com 41. Ganhando ia bater 44, que eu volto a achar aqui que é o campeonato mais factível para o Corinthians. É o campeonato, se bem que tem a Copa do Brasil. E do lado da perna dele tem o Fluminense. Mas aí ele pode bater com o Flamengo na final. Sim. Ele não tem mais time que o Flamengo. Pode ganhar? Pode. É futebol. Entendeu? Então eu mantenho aquela minha opinião da discussão nossa aqui da semana passada, que devia ter colocado um time misto contra o
o Flamengo amanhã e jogado com força máxima contra o Avaí, entendeu? Para jogar com força máxima de novo no final de semana, porque no meio de semana contra o Flamengo... Eu acho que o Corinthians não tem nem o time misto, ele tem o que dá para jogar. Esse que é o problema. Ok, mas, por exemplo, o William pode jogar contra o Flamengo? Eu não colocaria. Eu guardaria o William para jogar contra o Palmeiras. O Renato Augusto fez um jogo lá em Santa Catarina, vamos desgastá-lo contra o Flamengo? Eu não colocaria. Você não usa o Renato contra o Flamengo? É isso aí, galera palestrina. O Verdão venceu mais uma partida e está firme na liderança do Brasileirão. Obrigado por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E deixe seu like e compartilhe o vídeo para que mais palmeirense venha conhecer o canal Verdão de Coração. E venha ficar por dentro de todas as informações do nosso Verdão. Avante palestra! Tamo junto! Valeu!